Boa tarde. Hoje nós vamos finalizar a série de reflexões sobre as igrejas da Ásia no livro de Apocalipse. Hoje veremos sobre a igreja de Laodiceia, a última das igrejas. Para isso vamos fazer a leitura do texto de Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 14 a 22. O texto diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, grandioso Pai, louvado seja o teu nome. Te agradeço por mais uma vez termos a oportunidade de aprender mais a tua palavra, ó Deus, de olhar para a tua palavra e tirar ensinamentos dela, ó Deus. Peço que direcione esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos visto as igrejas que tiveram cartas escritas por João, mas com palavras do próprio Jesus, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. E nós vimos que nas igrejas que receberam essas cartas, elas receberam repreensões porque tinham atos que desagradavam ao Senhor, e cada um com as suas características, com exceção de duas delas, que não receberam repreensões, que foram Esmirna e Filadélfia. Mas o caso de Laodiceia era exatamente o contrário. Essa foi a única igreja que não recebeu nenhum elogio, apenas repreensões. Houve a igreja de Sardes, que também não recebeu nenhum elogio como de uma maneira geral, para toda a igreja. Mas lá dizia que alguns daquela igreja não se contaminaram e por isso usariam vestes brancas. Então, fora isso, nenhuma igreja foi como Laodiceia. Laodiceia recebeu apenas repreensões. Era uma igreja que precisava muito ser tratada. Havia muito o que corrigir naquela igreja. Nós vamos ver hoje alguns ensinamentos que podemos tirar dessa carta a esta igreja, mas dessa vez vamos dividir em duas partes. Hoje nós vamos ver um pouco sobre o contexto daquela igreja, a cidade em que ela estava inserida, que era Laodiceia, e vamos aprender um pouco com erros que ela cometeu. E em um outro momento nós veremos outras questões que também envolviam essa igreja. Bom, Laodiceia era uma cidade em que havia adoração a Zeus, que era o principal deus do panteão grego, que ainda influenciava muito aquele lugar, mesmo no Império Romano. Mas na carta escrita à igreja daquela cidade, não há nenhuma menção direta à idolatria. Há outros erros que eram cometidos por aquela igreja. A cidade de Laodiceia era muito conhecida por ser um grande centro comercial. Era uma cidade que perto dela passava uma estrada muito importante do Império Romano, que facilitava o comércio naquela cidade, mas não era apenas isso. Era conhecida também pelas indústrias médicas, pela fabricação de bons tecidos. Então era uma cidade que comercialmente era muito importante para aquela região. Era uma cidade que tinha sua importância
para o império. Mas havia alguns problemas ali envolvendo a água, porque havia duas cidades próximas daquela cidade. Laodiceia ficava próxima a Hierápolis e Colossos. Essas duas cidades tinham suas características em relação à água. A cidade de Hierápolis era conhecida pelas águas termais, águas quentes, e a cidade de Colossos pelas águas frias. Era uma água que os dois tipos, a água quente e a água fria, tinham suas características benéficas. Mas em Laodiceia, a água não era nem quente e nem fria. Quando a água que chegava àquela cidade era uma água morna. Muitas pessoas, quando bebiam daquela água, chegavam a vomitar. A água não era potável. Então, Jesus, quando fala àquela igreja, ele faz menção à água, porque ele faz uma relação com a qualidade real da água daquela cidade. Mas também ele cita a questão comercial, que ele diz, a cidade de Laodiceia, a produção de tecidos que era muito forte naquela cidade, a cidade produzia lã, que era uma lã preta. Então, Laodiceia, que era um centro financeiro, produzia uma lã muito específica, que era a lã preta, e também era conhecida pela grande fabricação de colírios para os olhos. Então veja bem qual era o contexto dessa cidade. Humanamente, uma cidade importante, uma cidade muito forte comercialmente, uma cidade que produzia muita lã, uma cidade que produzia muito colírio. Era uma cidade realmente que, como passava aquela estrada importante próxima à cidade, tinha o comércio favorecido. Mas vamos ler os versículos 15 e 16 desse capítulo 3. Dizem assim: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Bom, se a cidade tinha aquele problema com a água, conhecida por ter água morna, que as pessoas chegavam a vomitar quando bebiam, Jesus faz o uso dessa realidade para se referir à igreja de Laodiceia. Nós vimos que com as outras igrejas, elas receberam muita influência da cidade em que estavam inseridas. Muitas delas foram contaminadas pela idolatria que envolvia as cidades. Houve igrejas que permitiram a influência de falsos profetas. Houve muitos problemas. No caso de Laodiceia, também havia influência da cidade, mas nesse caso não era pela idolatria. Essa igreja já não tinha não fazia muita diferença naquela cidade. Era uma igreja morna, mas há um problema muito profundo, que é um problema que atinge o ser humano. É um problema que nos atinge desde o princípio, desde a queda do homem no pecado, que é o orgulho. A cidade de Laodiceia era muito autossuficiente. Só como um exemplo, lá no ano 16 depois de Cristo, no ano 17, houve um grande terremoto que destruiu algumas cidades na região. Então houve algumas cidades que foram destruídas e que tiveram uma ajuda do próprio império para serem reconstruídas, como foi o caso de Sardes e de Filadélfia, que foram danificadas por aquele terremoto, um grande terremoto. Então receberam ajuda do império para que se reerguessem. Mas no caso da cidade de Laodiceia, quando também aconteceu um terremoto alguns anos depois, a cidade também foi muito danificada. Teve muitos problemas por causa de um terremoto. E assim como aconteceu com as outras cidades, Laodiceia poderia receber ajuda do império. O império ofereceu ajuda para a reconstrução da cidade. Mas o que aconteceu? Laodiceia rejeitou a ajuda, porque Laodiceia tinha condições de se reerguer com seus próprios recursos. Então veja como a cidade de Laodiceia era autossuficiente. E a igreja de Laodiceia também se considerava autossuficiente.
Não que ela realmente fosse, mas ela imaginava que fosse. Achava que fosse independente, que pudesse caminhar com suas próprias pernas, que tivesse forças vindas de si mesma. A igreja de Laodiceia achava que não dependia do Senhor. Esse é um erro que atinge muitos de nós ainda hoje. É um erro que está dentro de nós, o erro do orgulho, de achar que nós somos capazes de fazer algo por nós mesmos, que somos capazes de caminhar sozinhos com as nossas forças, independente do Senhor, o que não é verdade. Nós caminhamos por Deus, é Deus que nos dá força. Sem Ele, não podemos fazer nada. O próprio Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos olhar para o Senhor e saber que é dele que vem toda a nossa capacidade, toda a nossa força. Sem Ele, não podemos fazer nada. Somos meros pecadores. Somos dominados, sem Deus, pelo pecado. Então, sem Deus, o que nós podemos fazer? Nada de bom. Nós podemos apenas errar e desagradar ao Senhor, viver em pecado. É somente pelo Senhor que nós podemos caminhar. E aquela igreja de Laodiceia imaginava que pudesse caminhar sozinha. Era uma igreja morna. Se ela tivesse as águas frias ou as águas quentes, então o Senhor não vomitaria da sua boca. O que isso significa? Todos nós, crentes, servos de Deus, nós recebemos dons do Senhor, nós temos talentos a desenvolver, cada um tem suas próprias características, nós podemos nos desenvolver nelas para servir ao Senhor, cada um com seus dons, mesmo que sejam dons diferentes, mas nós juntos, fazendo cada um aquilo que é concedido pelo Senhor, aqueles dons que cada um tem, então nós podemos servir ao Senhor e podemos agradar a Ele. Mas quando nós achamos que o que nós temos, que nossos talentos ou dons, na verdade, vêm de nós mesmos, então nós caímos no orgulho, caímos em pecado e desagradamos ao Senhor, como aconteceu com a igreja de Laodiceia. Mas além disso, além da questão da água, havia a questão do comércio também. Vamos ler novamente os versículos 17 e 18. Dizem assim: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Olha só o que acontece aqui. O Senhor, quando fala aquelas palavras às igrejas na Ásia, ele usa muito as características das próprias cidades para se referir às igrejas. As igrejas realmente eram influenciadas pelas cidades. E o Senhor usa essas características para repreender, para ensinar aquelas igrejas. E o que acontece com Laodiceia, nós já vimos que era uma cidade importante comercialmente e autossuficiente. Era uma cidade que, como sendo um centro financeiro, produzia aquela lã preta, colírio para os olhos. Era grande produtora de tecidos, mas o Senhor usa justamente isso para mostrar a fraqueza da igreja de Laodiceia. Nós lemos agora há pouco aqui no versículo 17. Como é que a igreja se enxergava? A igreja dizia: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Como sendo rica. Realmente aquela cidade era rica materialmente, mas aquela igreja estava em uma grande pobreza espiritual. Estava longe do Senhor. Era uma igreja que, além de não fazer a diferença na sua cidade, ela achava que estava tudo bem. Achava que tinha forças vindas de si mesma, que era autossuficiente, independente. Era uma igreja orgulhosa. Então, apesar da riqueza material, aquela igreja era pobre espiritualmente. Em relação às vestes, era grande produtora de lã preta. Mas olha o que diz o texto: és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Então aquela igreja, apesar de a cidade ser uma grande produtora de tecido, produzir aquela lã preta, nós podemos fazer uma relação com outros textos,
como o da igreja de Sardes, quando diz que alguns ali em Sardes não se contaminaram e usariam vestes brancas, vestes de santidade, vestes de pureza. A igreja de Laodiceia não era assim. Não havia pureza naquela igreja, não havia santidade. Apesar de servir a um Deus santo, aquela não era uma igreja que seguia a santidade. Uma igreja que procurasse viver de modo que agradasse ao Senhor. Era uma igreja que agradava a si mesma. Uma igreja orgulhosa. Mas além disso, o texto segue no versículo 18, dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E termina o versículo dizendo: e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Se era uma grande produtora de colírio para os olhos, aquela cidade, Jesus usa essa característica da produção do colírio para mostrar que a igreja de Laodiceia era cega espiritualmente, precisava do real colírio, o colírio verdadeiro, espiritual. Precisava olhar para o Senhor, precisava buscar o Senhor para que realmente enxergasse. Apesar de a cidade ser uma grande produtora de colírio para os olhos, a igreja de Laodiceia era cega espiritualmente. Precisava do Senhor. Essa igreja que era tão orgulhosa. Mas além dessas repreensões que nós vemos aqui nesse texto, podemos fazer uma relação também muito maior que envolve toda a humanidade. Nós somos pecadores, somos caídos, afastados do Senhor. Sem Deus, nós estamos mergulhados no pecado. E o pecado veio lá de Satanás. Quando Satanás caiu, nós vamos ler aqui um texto que lá de Ezequiel, no capítulo 28, que fala sobre aquele momento da queda do anjo de luz que veio a se tornar Satanás. E o que ele cometeu foi o pecado do orgulho, o mesmo que mais para frente foi cometido por Adão, o pecado do orgulho. Vamos ler o texto. Ezequiel, capítulo 28, versículos 16 ao 18. O texto diz assim: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multiplicação das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Aqui, por meio do profeta Ezequiel, o Senhor fala ao rei de Tiro, mas ao mesmo tempo relata o que aconteceu com Satanás. Ele era um querubim ungido para proteger, querubim que protege a santidade do Senhor, mas ele caiu no pecado do orgulho. Ele caiu e assim nós também caímos no pecado do orgulho através de Adão. E desde Adão todos nós nascemos pecadores afastados do Senhor. Todos nós carecemos da glória de Deus, porque estamos em pecado. E é somente pelo sacrifício de Jesus que nós voltamos a ter comunhão com o Senhor. Deixamos de ser servos do pecado, passamos a ser servos de Deus. Somente por meio de Jesus Cristo, não por meio de nós. O que o nosso orgulho incentiva, motiva, ensina, é que nós podemos buscar a salvação por meio das nossas próprias obras, que sendo pessoas boas, praticando boas obras, fazendo bem, nós podemos ser salvos. Mas o que a Bíblia ensina não é isso. Ela ensina que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. É somente pela obra de Jesus Cristo que nós somos salvos. Nós não temos forças vindas de nós mesmos para nos salvar. Tudo que nós fazemos, o melhor que nós podemos fazer, é chamado por Deus de trapos de imundícia. Tudo que nós podemos fazer não é suficiente para trazer a nossa salvação.
ela vem somente por meio da fé em Jesus Cristo. Foi Ele que carregou a nossa culpa quando morreu na cruz. Foi Ele que carregou os nossos pecados. Foi Ele que pagou pelos nossos pecados. Mas Ele dá a cada um de nós a oportunidade de recebê-lo, a oportunidade de aceitá-lo, de aceitar o pagamento que Ele mesmo fez em nosso lugar. Ele nos dá a oportunidade de escolher. Veja o que diz o versículo 19, em Apocalipse 3. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E continua no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Bem, até aqui. Algo importante que nós devemos lembrar é que o Senhor dá a oportunidade a cada um de escolher aceitar ou não ao Senhor. Mas também é importante olhar aqui nesse texto que é uma carta endereçada a uma igreja. São pessoas que já são salvas, as pessoas ali de Laodiceia, mas que apesar de serem salvas, elas não viviam de modo digno de cristãos, não viviam de modo digno daqueles que seguem ao Senhor. Então aquela igreja precisava de repreensões. Então esse versículo 20, quando o Senhor diz, eis que estou à porta e bato, Ele está falando para cristãos, está falando para pessoas da igreja ali de Laodiceia. Mas nisso nós podemos lembrar que Deus nos dá a oportunidade, como Ele está dando a oportunidade aqui para esses crentes de terem uma vida de comunhão com o Senhor. Primeiramente, Ele dá a oportunidade a todas as pessoas de recebê-lo ou não, de aceitar ou não o pagamento feito por Jesus pelos nossos pecados. Cada um precisa escolher, cada um precisa decidir se receberá ou não ao Senhor. Não deve resistir à ação do Espírito Santo, mas reconhecendo o que Cristo fez na cruz, cada um tem a oportunidade de ser salvo por meio da graça, mediante a fé. E tendo uma vez sendo salvos, já não é possível perder a salvação. Mas o Senhor diz aqui à igreja de Laodiceia, nós vemos com essa igreja, que apesar de serem salvos, é possível viver de modo que desagrade ao Senhor, o que não é correto. Por isso, o Senhor, além de dar a oportunidade a cada um de receber ou não ao Senhor, aqueles que são salvos, Ele dá a oportunidade de escolher uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de comunhão com o Senhor, ou uma vida longe dos caminhos de Deus, que também tem suas consequências. Então, Ele dá a oportunidade a mim, dá a oportunidade a você de decidir, de receber essas palavras do Senhor e seguir ou não. Então, que cada um de nós olhe para a vida, olhe para o contexto da igreja de Laodiceia e não seja como eles, mas escolha viver em comunhão com o Senhor, viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, ter uma vida que agrade ao Senhor. Então, inicialmente, gostaria de trazer essa reflexão sobre a igreja de Laodiceia. Nós vemos que era uma igreja que se achava autossuficiente, mas que não era. Era uma igreja orgulhosa. Precisava olhar para o Senhor e perceber que é dependente do Senhor. Cada um de nós somos dependentes do Senhor. Não podemos fazer nada com as nossas próprias forças. Então, inicialmente, queria trazer essa reflexão usando essa carta escrita à igreja de Laodiceia. E em um próximo momento, nós veremos uma outra reflexão, ainda usando essa mesma carta. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Amém.